Bom dia, graças a Deus, louvamos ao Senhor pela sua misericórdia e bondade. Acordamos com mais energia, mais força, porque o Senhor nos restaurou durante a noite e nos concedeu este privilégio de voltarmos a viver. Alguns, como eu sempre digo, ou tenho dito, têm estado de saúde debilitado, mas isto não é razão de nós blasfemarmos do nosso Deus. Lembremos a história de seu filho, seu amado servo Jó, que, embora com tanto sofrimento, louvou e agradeceu a Deus. Vamos orar, agradecer o nosso Deus que nos sustém. Ó nosso Senhor, Pai querido, louvamos o teu nome e te agradecemos pela tua bondade e misericórdia. Obrigado pelo despertar deste novo dia. E obrigado pela tua palavra, o pão celestial. Alimenta-nos com o teu pão para termos força e vigor para a labuta do dia de hoje. Fique conosco e o teu Espírito nos instrua em nome de Jesus. Amém. Amigo, hoje o tema diz-nos contexto. Contexto de quê? Vamos analisar o capítulo 17, verso 21 de Lucas. Nesse capítulo, Jesus disse: "O reino de Deus está entre vós." Aqueles que defendem a mundovisão do panenteísmo, que é o panteísmo ou monismo, que também adota o silêncio místico, agarram-se a algumas versões bíblicas que traduzem: "O reino de Deus está dentro de vós", para apoiar a sua crença. Então eles pegam desse texto para dizer: não, Deus está dentro de nós. Se o seu reino está dentro, então Deus está dentro de nós. Mas muitos outros biblistas e teólogos não estão dispostos a aceitar esta interpretação. E vamos analisar. O advérbio grego usado no texto é entos e pode significar entre, no meio, de ou dentro. Na realidade, existem diferentes versões bíblicas que traduzem das três maneiras possíveis. Entre vós, esta versão é atual. Almeida, Revista e Corrigida. A versão Bíblia para Todos diz no vosso meio. E a versão bíblica Almeida, Revista e Atualizada diz dentro de vós. Agora, qual dessas traduções está correta? Ou está correta? Para entendermos, temos que ir ao contexto bíblico. Sabemos que um texto, quando é tirado fora do seu contexto, torna um pretexto. As palavras não surgem no vazio, mas num determinado contexto. Há questões que não podemos colocar que ajudam. Há questões que podemos colocar que ajudam a perceber a situação, não é? Porque nós não tiramos uma palavra no vazio. Sempre há um contexto para que uma palavra surja ou é dito alguma frase. Então, realmente, a pergunta que devemos colocar é: o que foi dito? A quem? Quando é que foi dito isto? Onde e por que foi dito isto? Para determinar o verdadeiro significado de um texto bíblico, devemos considerar todo o enquadramento, ou seja, o contexto. É sempre este método que é usado para compreender a palavra do Senhor. Vamos olhar para a história, o local, qual era a situação que estava a ocorrer. E é por essa razão que a palavra de Deus não pode ser estudada apenas um texto e fazer uma teologia ou um sermão. É estudada ela no seu contexto. Muitas vezes temos que ler o texto anterior e o texto posterior para entender o texto em causa. Isso chama-se colocar no contexto histórico. Então, neste caso, temos o advérbio grego entos, com três possibilidades de tradução. Felizmente e sem dúvida, há maneira de determinar qual das traduções Jesus quis dizer. Precisamos apenas de perceber as pessoas a quem Jesus se dirige para descobrir qual a tradução é a escolha correta. No verso 20 do capítulo que estamos a estudar, que é o capítulo 17 de Lucas, Jesus é interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Eles questionaram:
Mestre, quando haveria de vir o reino de Deus? Então Jesus responde-lhes, veja o contexto, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Ora, os fariseus não acreditavam em Jesus e até conspiravam para o matar. Como poderia Jesus afirmar que o reino de Deus estava dentro deles? Pode o reino de Deus estar dentro de um assassino, de um homicida, de um ladrão, de um adúltero, de uma pessoa que vive prática de pecado? Claro que não. Então, seria ridículo dizer que Jesus afirmou que o reino de Deus está dentro deles. Noutras ocasiões, Jesus disse-lhes que o pai deles era o diabo, que eram hipócritas, não entravam no reino dos céus e impediam outros de entrar, João 8,44 e Mateus 23,13. Por todo este contexto, Jesus nunca poderia ter afirmado que o reino de Deus pudesse estar dentro deles. Há ainda quem argumente que Jesus estaria a falar para os discípulos, por isso teria dito: o reino de Deus está dentro de vós. Mas no texto, Jesus apenas se dirige aos discípulos no verso 22. Essa é a razão que quando você lê um texto, tente sempre ler o texto anterior e o posterior para entender todo o contexto da história. Assim você terá melhor compreensão do que realmente o texto bíblico quer dizer. Então veja que no verso 20, Jesus dirige aos fariseus, de acordo com a pergunta que eles fazem. Jesus responde no verso 21. Em verso 20, os fariseus fazem a pergunta. Verso 21, Jesus responde. Agora, só no verso 22, Jesus agora dirige aos seus discípulos. Então, os versos 20 e 21 contêm a resposta para os fariseus, na melhor e rigorosa tradução. O reino de Deus está entre vós ou no meio de vós. Isto é, Jesus, o rei, e os discípulos, o reino. Era como se Jesus lhes dissesse: estou no vosso meio e vocês não veem. Vocês não veem. Então, como hoje, a palavra do Senhor nos revela, não é? O reino do Senhor está aqui disposto para nós. A palavra de Deus. A Bíblia Sagrada nos revela o reino de Deus. Mas nós não vemos, não estudamos, não lemos a Bíblia, não testemunhamos. E estamos à espera que Jesus volte. Jesus vai voltar, e em breve. Mas, meu amigo, minha amiga, só receberá o reino da glória quem recebeu o reino da graça. E o reino da graça está quase no seu término. Quando a porta da graça se fechar, acabou o reino da graça, porque começa o reino da glória, que só entrarão aqueles que foram transformados e moldados pela graça de Cristo, a graça concedida a cada um de nós enquanto vivemos neste mundo. Meus amigos, minhas amigas e irmãos na fé, o tempo é de nós abrirmos os nossos olhos e crermos na palavra do Senhor e nas suas profecias e buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um dia na sua presença e na sua companhia e possamos amar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e estudá-la com todo rigor. Oremos ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá esta oportunidade. Que nós não possamos desperdiçar esses últimos minutos da graça do Senhor e perdermos a salvação. Possamos aproveitá-la, organizarmos a nossa vida contigo, buscar o Senhor de todo o nosso coração, humilhar e obedecer a tua palavra. E quando vier o reino da glória, nós possamos fazer parte daqueles que serão revestidos da glória do Senhor e recebermos a imortalidade para vivermos eternamente na sua presença. Fique conosco e guarda-nos do mal durante o dia de hoje e nos abençoe com a presença dos teus anjos. Em nome de Jesus te suplicamos e agradecemos. Amém. Meu amigo, um grande abraço. Saúde a sua família. Amanhã estaremos aqui de volta. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança
através de estudos bíblicos